Jonas capítulo 3, versos de 1 a 2, diz o seguinte: A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Amém. Jonas, porque conhecia a Deus, depois da experiência que teve com Deus, reconheceu que vale a pena obedecer a Deus, porque somente aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus, pela fé, reconhecem que vale a pena seguir a Deus. Então Jonas foi pregar a palavra da salvação, o Evangelho de Cristo. Nos últimos anos, a palavra de Deus se fez carne e encarnou em Cristo Jesus. A palavra em pessoa, em carne e osso, esteve no meio de nós, pregando o Evangelho, falando para o povo, convocando o povo para se arrepender e crer no seu Evangelho. Jesus morreu na cruz, no meu e no teu lugar, para que eu e você não soframos a morte que merecemos. Mas no terceiro dia ele ressuscitou e vivo está. Mas enviou o seu Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus, para agir e habitar naqueles que têm fé em Cristo Jesus. Portanto, se você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, se você nasceu de novo, se você crê em Cristo Jesus, pregue o Evangelho de Cristo Jesus. Pregue a salvação, porque a salvação vem somente do nosso Senhor Jesus Cristo. É nele que nós encontramos a esperança, libertação dos nossos pecados e a salvação. Este mundo corre cada vez mais para longe de Cristo Jesus. E o pior, tem ensinado as nossas famílias e as suas famílias e a família de todos a acreditar em muitas mentiras do diabo. Não existe crianças trans, homens e mulheres trans, nem homossexuais. O que existem são pecadores, idólatras. A idolatria de querer ter um corpo que não é seu. E para vencer essa idolatria e salvar as famílias, o Evangelho precisa ser pregado, porque onde Cristo Jesus habita na vida de cada um, há vitória sobre o pecado, há arrependimento de pecados, há uma devoção a Deus, há um apego a Deus pela fé em Cristo Jesus. Se você tem vivido nesse pecado, se você tem vivido isso na sua família, ouça com atenção. Pregue a palavra da salvação, pregue Cristo Jesus, para que haja salvação e transformação, para que seus filhos e a sua família sejam salvos do pecado, porque esse não é o único pecado que atinge a humanidade, mas o principal pecado que atinge é a negação de que Cristo é Deus, de que Cristo é o Filho de Deus. Todo aquele que não confessar Cristo como Filho de Deus, como Salvador, esse não pertence a Deus. E se você continuar não pertencendo a Deus, o seu destino será a morte eterna. E você estará ao lado da ira de Deus, sobre a ira de Deus por toda a eternidade no inferno. E lá no inferno não haverá sorriso, não haverá alegria, não haverá felicidade, mas só tristeza e morte contínua. Você vai querer morrer e não vai conseguir, porque você vai morrer eternamente. Portanto, arrependa-se dos seus pecados, confesse seus pecados para Deus, para que você seja feito filho de Deus, seja salvo por Cristo Jesus, e assim você possa pregar para a sua família e salvar a sua família através da pregação do Evangelho de Cristo, que é loucura para aqueles que não conhecem a Deus, mas para aqueles que conhecem a Deus é salvação e poder de Deus para nos salvar e nos levar para um novo mundo, porque quando Cristo voltar, ele vai levar todo aquele que tem fé justificadora nele, a fé que vem de Deus, a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, de ouvir o Evangelho de Deus. Aqueles que têm essa fé se apegam a Deus de tal maneira que quando ele voltar, irão com ele para uma nova criação
e esta criação contaminada pelo pecado será destruída. E então, os salvos, aqueles que creem em Cristo Jesus, a igreja do Senhor, a grande família de Deus, viverá num novo mundo de paz, de alegria, onde não haverá tristeza, não haverá morte, não haverá dúvida quanto à sexualidade, não haverá os ataques do diabo, porque o diabo não haverá. E será completa alegria na presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo por toda a eternidade. Venha fazer parte da família de Deus, confesse seus pecados, se entregue a Ele e entre pela fé em Cristo Jesus na família de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.